nossa aula de ortografia, a gente vai continuar trabalhando o fonema S e vai finalizar esse assunto, ok? E aí, na semana que vem, a gente vai fazer uma avaliação e eu preciso que todos vocês estejam online comigo, ok? A gente vai fazer pelo Google Meet. Então, quem ainda não tem que baixar o aplicativo ou no computador ou no celular, beleza? Aí, a nossa avaliação, ela vai acontecer na sexta-feira que vem. Deixa a prof olhar a data aqui, que é dia 22 de maio, às 9 horas da manhã, ok? Tem que entrar às 9 horas da manhã, professora? Óbvio, é a avaliação, tá? Vai ficar gravada e depois a prof pode postar sem problemas. Mas a avaliação, ela vai ser ao vivo, ok? Então, vocês precisam entrar. O do sexto A gente vai fazer às 9. O do sexto B, a gente vai fazer às 10. Então, é 1 hora para cada turma. Fechado? Vocês vão ter os links diferentes. E aí, a nossa avaliação vai ser sobre o fonema S, ok? O S e o Z, né, que a gente está usando. Então, é a letra S e o fonema S. Vamos lá. Hoje a prof trouxe umas regrinhas para vocês. Acho que vocês vão conseguir enxergar aqui. A prof fez um quadrinho com giz aqui. Talvez fique ao contrário para vocês, não sei. Mas o que a prof quer mostrar para vocês? Algumas agora sobre a letra S. Ok? Na letra S, a gente vai ter o quê? Quando a gente tem a letra S com o som de Z, como está ali na palavra miserável, a gente vai ter o S entre vogais. Olha aqui, ó. O Szinho aqui, o I e o E aqui. Então, o S está entre vogais. Depois, quando a gente tem a letra S com o som de S, vai ser no início de palavra, como a gente tem aqui na palavra samba. Depois, ali embaixo, ó, a gente vai ter a letra S com o som de S, como está ali na palavra pensador, e o S, ele é antecedido por uma consoante. No caso ali, ó, é a consoante N, tá? E depois, a gente vai ter também a letra S, no caso aqui vai ser o SS, com o som de S, quando a gente tiver o dígrafo SS, que não inicia palavras, e ele está entre vogais. Olha só aqui a palavra travessão. Tem o Ezinho, né? E o A. Certo? Depois, a gente vai ter outras duas regrinhas, que elas são as seguintes, ó. Quando a gente for pronunciar e o fonema S tiver o som de... a letra S tiver o som de Z e tiver esse início aqui, ó, trans, T-R-A-N-S, ele vai ser escrito com S, mas vai ter o som de Z, como ocorre na palavra trânsito. E aqui a gente tem um exemplo, porque em alguns lugares do Brasil, a gente tem o costume de, quando for falar o S no final, de colocar um I na frente. Por exemplo, tem lugares que fala 3 ao invés de 3. E aí o sonzinho é esse aqui, ó. Porque tem o Y do I e o S do fonema S mesmo, ok? Essas são as primeiras regrinhas que a gente vai ver. O fonema S pode ser representado. São algumas, né? Então, a prof vai mostrar algumas diferenças aqui para vocês, para que vocês lembrem, né? Depois. Bom, a primeira é a letra S. Reparem ali que a letra S, ela tá ou no começo da palavra, ou depois, aqui, né? Ó, ou depois de uma consoante. Também pode ser representado pelo dígrafo SS, ó, sempre entre vogais. Pela letra C, no começo da palavra, que vocês têm ali, cerimônia, e na verdade vai ser antes de E,
I antes de I. C cedilha, pela letra C cedilha. Lembrando, né? A letra C cedilha, ela nunca começa uma palavra, tá? Ele vai anteceder ou a letra A, ou a letra O, ou a letra U. Ó, tá aqui, ó. Depois a gente vai ter a letrinha X. A letra X, ela pode vir antes de E, aqui, antes de I, ou finalizando uma sílaba, como acontece aqui em texto. Lembra que a prof falou sílaba, a prof não falou palavra, hein? Lembra ela ser palavra silábica? Depois ela pode ser representada pelas letras X, C ou só o X, quando a palavra começar com a letra E. E depois a gente vai ter também o fonema S representado pela letra Z, quando ele estiver no final de uma palavra, como a gente tem ali, ó, o rapaz e o talvez. Depois representados pela letra SC e SC cedilha, como ali no caso, né, em descer e desça, essa também nunca vai começar uma palavra, tá? E aí a gente vai ter uma muito rara, que é o XS, como na palavra exsudar, que significa, né, segregar ou tipo gota de suor, sair gota de suor da pele, tá? Agora a gente vai ver o emprego de S e SAS para representar o fonema S, ok? Agora a gente vai ver, né, a representação do fonema S pelas letras S e o dígrafo SS. Então, a gente tem palavras que são derivadas cuja primitiva tem a letra S. Então, a palavra seco e a palavra saco, elas são as palavras primitivas. E aí elas dão origem a outras duas, né? Ressecar, que está aqui com SS, e sacola com S, tá? Depois, a gente vai ter também essa representação nos substantivos derivados de verbos que terminam com NDER, NDIR. Aqui, ó, compreender, fica compreensão, ó, o S aqui, ó. Ofender, ofensa, ó, o S. Pretender, pretensão, o S ali. Nos substantivos derivados de verbos terminados em ceder, ó, próprio ceder, cessão, exceder, de excesso. E aí a gente tem que lembrar que na língua portuguesa não existe a terminação ação, não existe. Então, só existe a terminação ação com C cedilha. Por isso que as palavras que terminam com ação, elas vão ser escritas com C cedilha. Reação, inundação e assim por diante. Depois a gente vai ter o emprego de S e C cedilha para representar o fonema S. E aí a gente vai ter nas palavras derivadas, cujas primitivas já tenham o C ou C cedilha. Por exemplo, na palavra cebola já tem a letra C. Então, acebolado vai continuar com a letra C. Na palavra macio, tem a letra C, amaciante continua com a letra C. Certo? Nas palavras de origem árabe, tupi e africana, como açúcar, açaí, paçoca e açafrão. Tem outras, tá, gente? Depois, nas palavras derivadas em que se usaram o sufixo é o finalzinho, né? Ação, ação, esser, aço, issa, ice, de ice cream, isso, insa, usa e uso. Daí botei algumas palavrinhas para vocês aqui, né? Henrico, aqui ó, ricaço, herdar, herança, dente, dentuça. Depois, nas palavras terminadas em ácio, écio, ício, ócio, úcio, aceu, icê, oceu, o seu. Que daí são as palavras, né? Tá aqui o Czinho, ó. Palácio, benefício e negócio. E ócio.
E depois, após os ditongos, ó, aqui tem os ditongos, a letra C. Ditongo, C cedilha, tá? Aí a gente vai ter outras duas categorias, na verdade 3, né? Uma, ela é bem complicada. É aquela que a prof conversa com vocês, não sei se vocês lembram, que tinha sempre lá um númerozinho que era assim, e outras. E aí se perguntava, tá, professor, o que é esse outras? É aquela assim, ó, não tem regra, porque Deus quis. Aqui também tem, acho que são porque Deus quis, tá? Que é, por exemplo, a palavra valsa, a palavra sensível, a palavra dissertar, a palavra acesso, a palavra maçante, a palavra texto, textura, a palavra próximo. Então, são palavrinhas que vocês têm que memorizar para não errar, tá? E a gente também tem alguns casos em que, quando troca uma letrinha, já vai trocar todo o significado. Por exemplo, a gente tem ali a palavra sessão, com SS, que vem do ato de ceder, né? Mas a gente tem a seção com C cedilha, que aí é uma parte, um departamento. Mas a gente também vai ter a seção com SS. A primeira seção começa com C de ceder, né, gente? As outras duas com S. E a seção, que é reunião, né, um espaço de tempo. Depois a gente tem cesta, né, e recipiente, que é com C e S. Sexta com SX, que é, né, a sexta-feira ou o número sexto, né? E a cesta com S e S, que é de descanso. Então, essas são pegadinhas, né? E depois a gente vai ter as homófonas, lembram lá? Que são as palavras que elas têm o mesmo som, mas elas se diferenciam por oposições. Por exemplo, a palavra laço, que é um nó com C cedilha, e a palavra laço, com 2 S's, que quer dizer cansado. A gente tem a palavra maçã, massa, que é uma clava, e até a palavra massa, com 2 S's, que é, sei lá, massa de pão. Depois tem extrato com S, que é, né, um extrato de conta, por exemplo, um extrato social. E depois tem o extrato, que é você extrair algo de algum lugar. Então, essas aí são as mais chatinhas. Depois a prof pode passar uma lista para vocês, se vocês quiserem, tá? Tem vários no português, muitas, que são palavrinhas que acabam, né, fazendo com que a gente tenha algumas dúvidas na hora de utilizar. Lembrem também, né?